esperar o pessoal entrar. Amiga, Sim, eu acho que cada uma podia se apresentar, né? Porque tem os seus seguidores, tem os meus seguidores. Então pode começar falando um pouquinho de então vamos você, lá. onde que você tá. Ótimo. Bom, pessoal, então, meu nome é Marília, eu sou médica endocrinologista. Conheço a Flávia já de longa data, nós fizemos residência juntas em São Paulo e sempre fomos muito parceiras, duplas, participamos de eventos sempre juntas, então a gente tem uma conexão muito boa. Atualmente eu moro em Goiânia, que é onde eu também trabalho, e a gente está hoje aqui para a gente tentar colocar um pouquinho para vocês sobre a questão de peso. Isso. Bom, e para quem não me conhece, eu sou Flávia, endocrinologista, né? Estou em Campo Grande. Hoje eu faço somente consultório, então eu marquei com a Marília essa live para a gente tentar esclarecer algumas coisinhas porque perda de peso é um assunto que está muito na moda, muita gente aborda, mas muitas vezes com falta de evidência científica, né? Às vezes com charlatanismo, né, amiga? E a gente quer dar algumas dicas para vocês, não só para perda de peso, mas também depois para manutenção e tudo mais. E eu espero que seja proveitoso para vocês. Eu acho que Exatamente, a é isso gente aí. pode começar já um pouquinho, né, amiga? Sim. É, eu acho que uma coisa que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas, né, é que a obesidade ela é uma doença crônica, né? Eu não sei como que os seus pacientes vêm no seu consultório, porque às vezes eles vêm, doutora, quanto tempo vai durar o tratamento? Já com uma meta de chegar num peso X para final de ano, essas coisas. Como que é um pouquinho sua experiência? Isso aí. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar é que a gente deve tratar a obesidade como uma doença. E daí, se a gente não encarar a obesidade como doença, a gente não vai encarar nem a aderência do paciente ao tratamento e nem o paciente vai entender que ele precisa tratar alguma situação. Ou seja, eu vou tratar aquilo que não é doença. Para que eu estou tratando? Por estética? E o que a gente sempre pontua é isso, né? Tratar obesidade não é tratar estética. Tratar obesidade é tratar uma doença. Então, da mesma maneira que o paciente nos procura para tratar um hipotiroidismo, uma hipertensão arterial no cardiologista, a gente deve encarar da mesma maneira como obesidade, ou seja, quando vai começar? Quando o paciente nos procura. Quando que vai terminar? Não vai terminar, na verdade, né? A obesidade ela é uma doença crônica, o paciente vai sempre ter algumas consultas, claro que no início isso é um pouco mais frequente, depois elas vão se espaçando, mas esse acompanhamento bem de perto ele é de fundamental importância. Isso. E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né, por conta de estigma mesmo, principalmente desse pessoal de coach que acha que é só fechar a boca, vai fazer exercício, mas o cérebro da pessoa com excesso de peso é diferente, né, Marília? Então a gente faz bastante curso relacionado à obesidade e assim, a ativação cerebral para recompensa, ativação cerebral de saciedade, de fome, é totalmente diferente no paciente que sofre com excesso de peso. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa que a gente sempre ouve tanto em congresso, né, Flávia? Então, existem mecanismos cerebrais para explicar isso. Isso é muito importante, né? A gente sabe de alguns locais no sistema nervoso central em que isso pode estar um pouco mais ativado, alguns receptores. Então, isso já é muito bem estudado e é por isso que também existem algumas medicações que vão atuar exatamente ali, né? Que é uma coisa que a Isso. gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, existem sim mecanismos cerebrais, existem áreas que estão um pouco mais ativas, outras menos, e é isso que a gente vai poder tratar e poder seguir, né, com o paciente. Por isso que é importante também, né, amiga, a gente falar, a gente sempre fala para o paciente que eles têm muito receio de fazer o tratamento medicamentoso. Mas a grande verdade é que o corpo não gosta de perder peso. A gente tem aquela balancinha cerebral lá no hipotálamo que ele fala, que ela diz pra gente qual que é o peso ideal. Então, toda vez que a gente tenta baixar o peso, independente de ser com medicamento ou se é apenas com mudança de estilo de vida, o nosso corpo vai tentar recuperar esse peso, né? E aí o tratamento entra.
Seus pacientes, eles ficam muito com medo de, vicia esse remédio e tudo mais? Esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente conversar, né? Que nós já até falamos um pouco sobre isso e como isso é comum. Então, o paciente, quando ele chega no consultório, ele já pontua para a gente assim: mas olha, eu não vou usar remédio, porque alguém usou remédio, quando ela parou, ela ganhou o dobro do peso, né? E aí a gente sempre questiona: será que é mesmo a questão de usar o remédio que faz esse paciente recuperar o peso perdido? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu dou muito exemplo daquela medida certa, né, que teve no Fantástico, em que tiveram pacientes lá que eles só usaram, foi só dieta e foi só exercício físico. E aí, durante aquele acompanhamento, que foi mais de perto, que foi só com nutricionista e educador físico, eles perderam peso muito bem. E depois que eles pararam, né, quantos se recuperaram? E houve uso de remédio? Não, não teve uso de remédio. Então, o que aconteceu? Eles pararam exercício e pararam dieta. Ou seja, se a gente realmente não colocar esses hábitos como hábitos que devem ser levados pela vida toda, a gente não vai conseguir manter peso perdido. E daí a gente tentar fazer coisas que são possíveis de serem feitas. Porque eu acho que o que é ruim é o paciente procurar a gente falar: eu quero perder 20 quilos. E ele coloca na cabeça dele que esses 20 quilos ele tem que perder em 10 dias, né? Opa, então primeira coisa, vamos colocar metas que são possíveis de serem atingidas. Metas inatingíveis levam à frustração, e se eu não estou bem com aquilo, eu vou largar, eu não vou querer fazer. Então, eu acho que isso também é algo bastante importante, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que sempre pensar que perder peso é tão difícil que para a gente considerar um tratamento com sucesso para a perda de peso, uma perda de 10% do peso já é legal, já é um bom resultado. Então, às vezes a pessoa vem com aquela ideia de, nossa, quando eu tinha 18 anos eu pesava 50 quilos, mas ela já tem 2 filhos, já está casada há bastante tempo, já está com 50 anos. Então a gente não pode colocar uma expectativa também que a pessoa vai acabar se decepcionando e abandonando o tratamento no meio do caminho, né? Com certeza é isso. Então, acho que a primeira coisa é a gente então estabelecer meta. A meta tem que ser uma meta de que a gente consiga cumprir. O paciente tem que entender isso. Olha, para mim é de um jeito, eu funciono assim, a outra pessoa funciona de uma outra maneira. E entender que isso leva um tempo para a gente conseguir atingir, né? Que a outra questão que a gente sempre comenta também, o paciente chega no consultório, se está indicado um tratamento medicamentoso, que a gente já pontua que nem sempre vai estar indicado, mas quando indicado, o paciente já pergunta para a gente: até quando eu vou usar esse remédio, né? Então, a primeira pergunta: até quando? Então, isso eu acho importante a gente colocar. Se a gente falasse para o paciente: olha, você está diabético, como a gente fala, você é diabético. Eu nunca tive um paciente que me perguntasse: doutor, esse remédio eu vou tomar até quando? Então, falta a gente encarar a obesidade como doença mesmo, para que o paciente entenda que esse tratamento ele é crônico. A resposta para essa pergunta, até quando, nós não sabemos. Então, isso vai ser acompanhado e a gente vai observar. É necessário usar? Se é necessário usar, qual nós vamos usar? Cada paciente é de uma maneira e até quando depende muito do tratamento que está sendo feito como um todo. E outra coisa que eu vejo também é que às vezes as pessoas elas depositam muita esperança no remédio, como se fosse assim a solução de todos os problemas, e não focam na necessidade de fazer a mudança de estilo de vida que realmente o tratamento precisa, né? Então, vai precisar sim de uma mudança alimentar. A gente precisa fazer déficit calórico, porque sem déficit calórico não existe perda de peso. Vai precisar do exercício, que depois na hora da manutenção a gente até dá uma comentadinha melhor. Tem gente que tem muito problema relacionado ao apetite hedônico, né? Que é aquele apetite que leva à recompensa, que leva ao prazer. E às vezes precisa de um acompanhamento multiprofissional, né, amiga? Com certeza. É essa questão que a gente sempre comenta, como o tratamento é multidisciplinar. Então, nós somos uma peça só do tratamento, nós somos endocrinologistas, mas a nossa equipe ela é composta pelo endócrino, pelo nutricionista, que é sempre um parceiraço nosso.
Aliás, tenho vários nutris aqui que eu gosto muito, divido muito a experiência, eu acabo dividindo muito opinião com eles, nos ajudam muito. O educador físico. Então, quando cada um assume seu papel, né, e esse trabalho acontece de maneira conjunta, quem se beneficia é o paciente, né? Amiga, vou só fazer um adendo aqui, acho que a tua mãe comentou sobre a imagem. Deixa eu Pois só é, colocar para o pessoal, eu tô vendo a Flávia um pouquinho desfocada. desfocada Só como? Será que a imagem está um pouco embaçada, o áudio está ótimo, mas a sua o imagem áudio está um tá pouco bom? desfocada. Aí eu queria ver se o pessoal responde se a minha também tá ou se não, por gentileza. Mas o som tá bom, a gente pode continuar conversando. Eu acho que não tem problema não. Eu vi mesmo, a Carol também falou que estava desfocada. Eu vi em algumas lives que às vezes a pessoa estava meio cortada, assim, não sei se é por isso. Será que se eu colocar Eu mais acho para que trás vai melhorar? não, eu acho que é a qualidade da internet. Eu acredito que Da a qualidade da internet? internet só. É. Mas assim, o áudio tá bom. Eu acho É, que a o pessoal vai imagem da entender doutora que às Marília vezes, tá né? ok. Que Acho que é estranho. domingo. Domingo é um dia terrível de internet. Às vezes acontecem esses picos. Tá. Tá, também o pessoal tá Aí, falando que ó, a minha da tá ok. doutora, da Ok. Flávia tá embaçado um É. pouquinho. Não, tudo Que bem, o áudio tá bom. Acho estranho. que a gente vai continuando, tá? Vocês É, nos perdoem porque, enfim, a internet às vezes não é coopera, né? Acontece, isso né? que eu, é isso que eu vim para o consultório, porque teoricamente a internet aqui é melhor, vai entender, né? Tranquilo. Bom, e aí, como a gente estava conversando, a Flávia também falou sobre a caixa de perguntas que foi colocada, e daí muita gente perguntou, o pessoal participou bastante, foi bem interessante, né? E acho que a gente também pode colocar isso daí um pouquinho. O pessoal vai fazer pergunta aqui também, e a gente está aqui para conversar, isso vai ser um bate-papo, é isso que a gente quer que seja, né? Mas eu acho que você quer puxar algum outro tema para a gente poder já começar? O que você acha, então? Então, uma das coisas, eu acho que às vezes a gente podia entrar um pouquinho no tratamento, porque perguntaram muito sobre a diferença entre os tratamentos. Ah, a sibutramina, a liraglutida, né, que é o Saxenda. Então, eu acho que às vezes a gente podia fazer um link, né, para depois a gente poder falar sobre a manutenção do peso. O que você acha, Marília? Claro, acho ótimo. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é quando que está indicado um tratamento medicamentoso para perda de peso, né? A primeira coisa, então, colocar aqui dieta e exercício, gente, é para todo mundo, tá? O remédio, ele é uma ajuda, ele é como eu explico assim, que é como se fosse aquela muleta que a gente vai usar. Mas o que vai fazer restabelecer o nosso corpo e a gente deixar a muleta vai ser a dieta e o exercício. Esses a gente tem que ter como base. Então, quando é que uma medicação para peso ela está indicada? Quando a gente tem um paciente que tem um índice de massa corpórea maior ou igual a 27, que já tem alguma das comorbidades relacionadas a esse sobrepeso, que aí significa um sobrepeso, ou para aquele paciente que teve IMC acima de 30 também, né? E claro que cada caso vai ser analisado individualmente. A gente, de fato, tem várias medicações hoje para perda de peso e a escolha ela é muito individual. Então, nós temos pacientes que às vezes se adaptam mais ou que está indicado mais uma, outros uma outra medicação, né? E eu acho que Uma aí você vai entidade que a entender, gente Flávia. Uma entidade a gente tem que lembrar também, Marília, é a obesidade sarcopênica, né? Que às vezes o Muito, porque daí não dá. paciente não tem o peso tão elevado, mas ele tem um percentual de gordura muito grande porque ele tem uma massa muscular baixa. Então, isso também para a saúde não é legal, né? Ótima colocação, porque apesar dos nossos guidelines ainda colocarem muito IMC na indicação do tratamento medicamentoso, eu acho que é aí que a individualização entra. Ou seja, se eu pego um paciente que é muito sarcopênico, o que é sarcopenia? Aquela perda importante da massa magra ou da função do músculo, realmente esse paciente pode ter um percentual de massa gorda maior e aí realmente está indicado o tratamento medicamentoso. Perfeito, Flávia, acho que é isso mesmo. Muito Né? bom. Isso. Uhum. E um medicamento que as pessoas têm muito medo, né, Marília, é a sibutramina. Porque deu todo aquele rolo do estudo Scout. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Vamos falar então. Então, esse estudo Scout ele foi um estudo que, particularmente, nós, como endocrinologistas, questionamos muito esse estudo. E por que desse questionamento? Esse estudo ele acabou sendo feito com aqueles pacientes em que a gente fale, esse não vai usar sibutramina, esse paciente tem contraindicação ao uso. Então, resumidamente, eles pegaram esses pacientes que a gente não iria usar essa medicação e usaram.
Então, a conclusão realmente foi que as coisas não deram muito certo. Mas o que a gente conhece, quando o paciente tem um bom perfil, quando o paciente não tem as contraindicações, é uma medicação boa, ela é uma medicação barata. A gente sabe que hoje existem medicações mais evoluídas ou mais novas, se a gente pudesse assim colocar, como é o caso da liraglutida, que seria o Saxenda, né? E tá vindo aí, a gente vai falar o nome Ozempic, mas com certeza o nome deve ser outro, não deve Outro ser é. como Ozempic, mas cujo princípio ativo é a semaglutida. A gente está aguardando esse lançamento aí possivelmente para o ano que vem aqui no Brasil, né? Mas que também são medicações extremamente eficazes, mas a questão é o custo mesmo. Então, acho que a sibutramina é sim uma medicação boa, a gente tem sim segurança com ela, desde que a gente saiba em quem usar e como usar. Exatamente. E é importante a gente pensar também o padrão alimentar desse paciente, né, Marília? Porque, por exemplo, paciente que às vezes é beliscador, com a sibutramina, ele não vai ter um resultado tão legal, porque ela tem um efeito mais sacietógeno, né? Então, o endócrino, ele tem que ter essa habilidade de perceber como que é o padrão alimentar desse paciente, para daí entrar com uma medicação que o paciente vá se beneficiar. Não existe receita de bolo que, porque o pessoal está usando Saxenda faz bem para todo mundo, eu vou usar Saxenda, né? Perfeita colocação. E é isso, né? Eu acho que a sibutramina, ela é mais sacietógena, é o que a gente coloca. Já o Saxenda, ele é uma medicação que tem um potencial neurooxigênico bom e, ao mesmo tempo, outros mecanismos de ação que a gente também consegue com ele. E cada medicação, poxa, será que é só isso? Qual que é o perfil? É como você falou, se a gente tem um paciente que tem um transtorno compulsivo alimentar periódico, a gente pode necessitar de uma outra medicação. Se eu já tenho uma paciente que já teve uma síndrome de pânico, uma paciente que tem uma irritabilidade muito importante, será que essa paciente vai se beneficiar de uma Cibutra? Não, possivelmente não. Pois Se é um é. paciente que bebe muito, né? Claro, gente, que a gente começa um tratamento de peso, a primeira orientação é diminuir a bebida alcoólica, isso é claro, né? Mas se a gente vê que é um paciente que tem, às vezes, tanta necessidade ou que vai ser tão difícil a gente conseguir retirar ou reduzir, às vezes associar a sibutramina, que pode ter uma interação ali um pouco pior, pode não ser interessante. Então, aí, agora, se a gente pega um paciente que tem pânico de agulha, gente, como é que a gente faz esse paciente injetar remédio todo dia? Que é o caso do Saxenda. Então, cada paciente é um perfil, e é por isso que, né, a gente tanto estuda obesidade, é por isso que vem tanto remédio novo por aí, né? E é por isso que eu acho que as coisas vão mudando e cada paciente é um paciente, né? Amiga, estão falando que sua imagem tá ótima agora. Melhorou. Dei uma olhadinha Obrigada. aqui. Acho que foi Perfeito. a internet mesmo, Foi sim, né? acho que agora deu E certinho. só aproveitando aqui o link da perguntinha que a Renê fez, né, sobre qual que é a hora de parar. Então, é novamente aquilo, a gente não existe um momento para parar. Até mesmo porque, às vezes, o paciente atinge um peso que ele está adequado, ele está feliz com aquele peso, mas o corpo sempre vai tentar recuperar esse peso, né? Então, a gente precisa lançar mão de estratégias. Às vezes, não é com a mesma medicação que está usando, às vezes vai ter momento que a gente até consegue fazer só um períodozinho com uma dieta mais restritiva, com um exercício físico maior, mas tem que tomar muito cuidado, porque a recuperação de peso é a regra, não a exceção. Com certeza, isso é algo bem importante. Também teve uma pergunta, vou pegar o gancho, da Ana Clara também, que perguntou sobre a questão do Saxenda, né? Se o paciente pode alguma hora parar e depois reiniciar, né? Então, eu acho que é isso, Ana, igual a gente estava conversando aqui. Acho que depende muito de cada caso, né? O tempo em que a gente vai usar o remédio que a gente vai usar, essa questão de se a gente vai parar, a paciente acabou de colocar morro de medo de voltar a engordar. E isso é algo que a gente coloca É, sempre, né? Quer dizer, recuperar peso exatamente. acaba sendo meio que uma regra. O organismo nosso, ele quer isso e a gente quer exatamente trabalhar contra isso. Uma outra coisa que a gente estava conversando um pouquinho, até antes de começar a live, é exatamente isso. A gente sabe que a cada quilo de peso perdido, a gente tem um aumento de 100 quilocalorias na nossa fome, no nosso apetite. E aí o paciente tem aquela falsa impressão de, poxa, eu estou comendo tão pouco. Porque de fato ele está comendo menos do que ele comia antes,
mas agora ele precisa de menos ainda. Então, é exatamente por esses mecanismos que a gente vai tendo quando a gente perde peso, que parece que, igual acho que é o Bruno, né, que usa muito essa imagem de falar que é como se a gente estivesse subindo pela escada rolante do outro lado, né? Então, a gente está tentando Isso, subir, a que escada tá está descendo. descendo. E aí a gente está Isso. fazendo contra, mas existem maneiras de ajudar? Existem. É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Como que a É. gente faz para isso, então, né? E outra coisa interessante, né, Marília, é que assim, o aumento de apetite, ele vai acontecer em um nível subcortical. Então, o paciente não tem consciência desse aumento de apetite. E envolve as memórias alimentares. Então, o paciente vai achar que está comendo ainda a mesma coisa que ele comia no período que ele estava fazendo o tratamento de peso, mas não, as porções vão ficando cada vez maiores para poder suprir essa fome que é fisiológica. E aí é quando ele começa a recuperação de peso. Com certeza. E daí vem também aquilo que nós vimos, né, no curso que fizemos juntas, que foi super interessante. A doutora Cíntia Cercato, que é membro da ABESO, que é extremamente competente, uma endocrinologista ótima, que comentou sobre as fases de perda de peso. Então, eu acho muito interessante quando ela divide, né, o programa de perda de peso do paciente. Ela fala que o paciente começa com a UTI, que é aquela perda de peso mais ativa mesmo, que acontece por volta de 12 a 16 semanas, em que a gente quer mais ou menos uns 10% de perda de peso. Depois ele vai para uma semi-UTI, que é quando chega aquele platôzinho da perda de peso, né? E depois ele vai para a enfermaria. E aí essa enfermaria dura quanto tempo? Olha, possivelmente sempre, né? E nessa O fase, a hora que a resto da gente fala, o vida. que é legal? Já é legal você comprar uma balança, a gente vai estabelecer o peso sentinela, e aquele peso em que a gente fala, olha, aumentou um pouquinho desse peso, a gente precisa correr e já acompanhar e já cuidar, né? E você quer falar um pouquinho também sobre isso, amiga, o que a Isso. gente faz nessas horas e tudo? É, determinar o peso sentinela, que é o peso de alerta, é assim, essencial. E a gente fala sempre para o paciente que o acompanhamento com o médico é super importante, porque a prestação de contas, ela faz com que o paciente se mantenha empenhado em manter o tratamento. Porque se ele fica solto, ele vai esquecendo da necessidade de manter essa mudança de estilo de vida, né? E uma coisa muito importante também que você tocou, Marília, sobre a questão do platô, que muita gente, a hora que chega no platô, que é um momento que o corpo está engajado para recuperar o peso, a pessoa acha que o remédio já não está mais fazendo efeito. E aí para o tratamento, para a medicação, e às vezes ela dá aquela estilingada no peso, para um peso maior do que ela estava antes dela começar o tratamento. Exatamente. Isso é legal quando a gente mostra para o paciente assim, o remédio não está funcionando. Não, então eu quero parar. Ok, paramos a medicação. Aí o que acontece? O paciente começa a recuperar. Aí é quando a gente fala, olha, tá funcionando, mas é porque você não está sentindo isso, né? Muitas das vezes acho que o paciente está tão acostumado a ter que ter efeito colateral, sentir alguma coisa, não é bem assim. Se o remédio está segurando aquele ganho de peso que o organismo tenta fazer, como a gente comentou, ele está sendo legal, ele já está funcionando, está sendo ótimo. Então, esse peso, eu acho que a gente fazer esse peso alerta, esse peso sentinela, como a gente fala, né? O que a gente fala como isso? Existem várias definições, mas uma das que a gente usa, às vezes, é quando o paciente recupera 2% de todo o peso que ele perdeu. Recuperou 2% de tudo que perdeu, gente, ó, bora agir, tá? Então é hora da gente começar a monitorizar mais de perto, de repente introduzir alguma medicação, associar alguma outra. A questão da pesagem frequente, a gente vai falar isso, então, o que seria legal? A gente ter uma balança em casa e pesar 2 vezes por semana. A gente não precisa pesar todo dia. Você também deve ter isso, né, Flávia? A gente tem pacientes que pesam de manhã, à tarde, à noite, ficam enlouquecidos. Meu Deus, eu estou engordando, eu estou inchando, né? Quantas vezes a gente Sim, ouve isso? Eu estou inchando porque eu aumentei 1 quilo. Então, é normal isso, né? A gente vê isso, é normal. A gente acorda mais sequinho, vai dormir não tá tanto, né? Então, isso muda. Você também vê isso, com né? Você, certeza. consultório. E E bem interessante, eu sempre gosto que pese na sexta-feira e na segunda-feira para ver o impacto do final de semana. Porque às vezes a pessoa passa a semana tão bonitinha, regradinha,
Chega no final de semana, ela chuta o balde. Aí o final de semana começa na sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E aí, quando ela vai pesar na segunda-feira, ela está num peso muito maior. Isso não significa que é gordura, né? Mas significa que houve uma ingestão alimentar muito grande, a gente está repondo o estoque de glicogênio do nosso organismo, e junto com o glicogênio vem água, então a pessoa está inchada. Só que para quem está na estratégia, naquela fase de perda de peso, isso pode ser um dos motivos de falha de tratamento, né? Exatamente, eu acho que isso é muito bem colocado. Eu também tenho um hábito de eu adoro segunda e sexta, eu acho que isso é ótimo. E assim, realmente tem essa retenção, então a gente fala muito isso, né? Não existe essa perda tão rápida de peso e ganho tão rápido também, nenhum nem outro. Mas isso é legal, e também para a gente poder explicar para o paciente que aquela coisa do dia do lixo, né? Que tanta gente gosta. E aí eu brinco muito com o paciente assim, não, então tá, você vai ter dia do lixo, vai ter dia do atleta também, né? Então vamos colocar um dia do atleta, que é aquele dia que você vai, ó, atuar pra caramba, vamos fazer muito exercício, e aí estão os nossos personagens que nos ajudam também, né, a ter foco nesse paciente ficar mais focado e tudo. Então, enfim, a gente tem que pesar bem isso, né? É, exatamente. E, bom, a gente já está entrando bastante aqui na manutenção do peso, né? E aí, um dos fatores muito importantes, que às vezes o paciente chega aqui para a gente, Marília, e fala assim: ai, doutora, mas eu comecei a fazer academia e não reduzi 1 quilo. Aí eu parei. Não é verdade? Mas é muito comum. E aqui nós temos até alguns professores de educação física, eu vi aqui também, personagens, né? Eu imagino que eles devem ouvir muito isso. E aí acho que existem alguns fatores que a gente tem que comentar. Primeiro, essa pressa do paciente querer perder. Segundo, o que acontece também é a questão de que tipo de exercício físico a gente faz, né? Perder peso leva tempo, e ao mesmo tempo o exercício físico que a gente faz também vai trabalhar de uma maneira, ou ele pode estar queimando um pouquinho mais da gordurinha, ele pode estar aumentando um pouco da sua massa magra. E daí a importância da gente avaliar não apenas o índice de massa corpórea, que é o IMC, mas também a constituição corporal desse paciente. E que isso é muito importante, gente. A gente fala muito isso, né? Se a gente for ver mesmo assim o significado da palavra obesidade, a gente está falando mais, seriam de pacientes que tenham mais gordura mesmo, né? E não só a questão de peso. Então, como é importante a gente colocar isso até na manutenção de peso perdido. Porque para manter peso perdido, quando a gente tem mais massa magra, isso é muito mais fácil. E aí foi uma outra pergunta que um paciente também mandou na caixinha de perguntas, falando assim, se é verdade que homem perde peso mais rápido que mulher, né? Na maioria das vezes, se for da mesma idade, ali mais ou menos a mesma altura, perde. Por que eles perdem mais? Porque eles têm uma taxa metabólica basal maior, né? E isso, em partes, é pela questão do músculo, eles têm mais músculo. Isso. Então, às vezes, a gente pega muita mulher que tem muito medo de fazer musculação, ela quer fazer só a parte aeróbica, HIIT e tal, que também é um exercício ok, um exercício bom, mas a gente Sim. fala da recomendação de pelo menos 2 vezes por semana a gente fazer a musculação. Como é importante a gente ganhar massa magra, isso já está nos nossos guidelines. Então, não é só questão aeróbica, né? A gente sabe que o que a gente pede para o paciente poder perder peso? Uns 200 minutos de exercício físico por semana. E a gente fala, gente, o que são 200 minutos É. por semana? 50 minutos 4 vezes por semana, não é nada demais. E associado a isso, 2 vezes de Sim. musculação. Então, não podemos esquecer a musculação, né? Que tem um papel. Você também tem essa É dificuldade, né? Que as mulheres não querem porque não muito. querem músculo. E qual que é o grande problema? Porque assim, eles no período de fase ativa de perda do peso, a pessoa está empolgada, vai faz bastante. E aí, quando ela chega no peso ideal, ela começa a dar uma relaxadinha e ela diminui, às vezes, também o exercício. Mas se a gente lembrar que tem um estudo que é perfeito sobre manutenção do peso, que é aquele estudo com o pessoal daquele programa The Biggest Loser. Eles acompanharam esses pacientes que fizeram um programa de dieta e atividade física, acompanharam por 6 anos. E eles viram a diferença entre os pacientes que mantiveram a perda para aqueles que começaram a recuperar o peso. A dieta de ambos era a mesma coisa, eles não mudaram a dieta. O que mudou? Quem conseguiu manter o peso mais baixo dobrou a quantidade de exercício físico. Então, a gente tem que preparar o corpo para, no período de manutenção, estar fazendo um exercício de uma forma muito adequada, né?
Exato, e eu acho que aqui a gente tem a Ju Presoto também, que é uma nutri aqui em Goiânia, muito boa, muito competente também, que comentou. E aí a gente sabe, a gente comenta muito isso, né? Que a dieta, ela tem um papel de perda de peso maior que o exercício físico, a perda de peso, mas o que a gente sabe é que quem faz o exercício físico na manutenção de peso sai na frente, sem dúvida nenhuma. E além disso, quem faz exercício físico também acaba perdendo mais tecido adiposo, mais tecido adiposo visceral do que quem faz só dieta. Então, até o tecido adiposo que a gente acaba eliminando, né, que é tão importante, a gente sabe que a gente tem o periférico, a gente tem o tecido adiposo visceral, existem as diferenças entre eles, né? Então, esse visceral, que é aquele que está tão relacionado à esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que tantos pacientes nos procuram por conta disso. E essa diferença aí que entra, então, esse papel que é de tão importância do exercício físico, né? E o paciente lembrar que isso é para a Exatamente. vida toda. Então, a dieta, o É, exercício, é por isso que tem que ser uma dieta que a gente também consiga fazer por muito tempo. E é isso. por isso que é importante a dieta personalizada. Da mesma maneira em que a medicação é personalizada, a dieta e o exercício também são. Então a gente brinca É, assim, se a gente vai numa nutricionista, poxa, não é para passar um cardápio pronto que é igual para todo mundo, né? Tem uma amiga minha aqui que não, ela brinca que se isso. for assim, você vai na banca, compra uma revista Cláudia que você pega a dieta que tá Na lá. Cláudia, Então não exatamente, na precisa de nada. Cláudia. Então as nossas nutris boas, exatamente porque elas passam personalizadas, assim como o personal. Isso. Cada um tem seu treino, né? Isso é muito É, importante. lembra daquele congresso bem legal também que a gente foi, que tinha um personal? E isso é um ponto muito importante. Eu sempre pergunto para os meus pacientes como que está o exercício. Porque às vezes eles falam, não, doutora, tá bom, tal. Mas quando que você mudou esse exercício? Ah, eu mudo a cada 2 meses. Gente, não. Não dá Não para mudar o pode. exercício a cada 2 meses. Tem que ter uma mudança com uma frequência muito maior. Porque quando a gente está no processo de perda de peso, o nosso músculo aprende a gastar menos energia. Isso a gente chama de mecanismo de eficiência energética. Então, tudo isso é para voltar a recuperar o peso que você perdeu. Então, tem que mudar, tem que ter um bom professor de educação física para poder te acompanhar e fazer essa adequação de treino. Tem gente que tem limitação, de coluna, de joelho, mas o bom professor ele vai conseguir te orientar da maneira adequada. Isso, nossa, esse ponto é ótimo. E eu comento isso, acho que você bem colocou. O exercício físico, ele realmente ele tem que ser modificado. Se a gente não conseguir modificá-lo, o nosso estímulo vai ser sempre o mesmo. E até quando a gente fala também na questão da musculação, se a gente quer que o paciente ganhe músculo, eu dar sempre o mesmo estímulo, será que eu estou fazendo esse músculo crescer? Né? Possivelmente não, ele vai se adaptar, ele vai acostumar. Então, é por isso que a gente tem que colocar. Uma outra coisa que eu quero puxar um gancho, amiga, para a gente colocar também, em relação à alimentação, né? Às vezes a gente tem alguns modismos, aliás, vários, né, por aí. E a gente vê hoje tanto essa dieta que não é nem low carb, a gente brinca que ela é no carb. E aí as No carb. interferências que a gente cortar tanto o carboidrato, né? O que elas vão fazer com o nosso músculo? Aí antes, deixa eu Pura só gordura. pura gordura, exato. Então, os pacientes são assim, eles aumentam a gordura, eles não estão nem aí com a gordura. Eu costumo dizer que é low carb, high fat, a gordura está lá em É, cima. E é importante a gente colocar o seguinte, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, daí eu não entendo essa matemática que esse pessoal faz, é carbo, 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 não está nem aí para gordura, né? E por que isso não funciona? E daí o paciente vai atrás da gente, doutor, fazendo tudo certo. Mas esse certo é que certo? Aonde eles aprenderam esse certo, né? E aí a gente colocar, então, o que acontece? O paciente que vai, corta tudo que é carboidrato e fala, poxa, eu não estou conseguindo ganhar músculo, né? E aí? exatamente. Não, e não tem nem energia para treinar, né? Então, tem que analisar. Tem gente que fica muito bem com uma dieta mais low carb, tem gente que precisa de carboidrato. E igual eu tô vendo aqui, deve ser nutricionista também, a Isabela, e ela falou: as estratégias nutricionais devem ser mudadas com frequência. Com certeza, Com porque a certeza. gente tem o efeito térmico do alimento que também colabora para o nosso gasto energético total. E aí o nosso corpo ele vai se adaptando. A gente precisa ir mudando sim essas estratégias com cada fase do tratamento, né? Com certeza, eu acho que bem orientado, e orientado por um bom profissional, como tem as Nutris aqui, que aqui estão e que, nossa, com certeza devem estar fazendo isso, com certeza estão fazendo isso muito bem, né?
mas é a gente colocar isso. Então, poxa, às vezes o paciente não come nada de carboidrato, e daí lota o prato de gordura e bacon, e né, um monte de manteiga, e fica aquele peso que fica só Manteiga no café. manteiga no café, exatamente. Como que Isso pra mim pode é um a negócio pior desse? coisa. Então, aí, ou então vão, acordam, tomam água com limão em jejum e gota, sei lá do que, e, eu não tô emagrecendo, não tá dando certo, eu tô fazendo de tudo. Exato. Então, a gente vê o que é isso tudo que está sendo feito, né? Qual que é o embasamento científico disso? Porque isso é importante. Infelizmente, hoje, modismos nós temos aos montes, mas a gente tem que realmente ir atrás da ciência. Quando é ciência, a coisa vai dar certo, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Né? Uma das coisas que às vezes os pacientes fazem muito também, né, Marília, é tirar glúten, lactose, achando que isso vai impactar. E assim, às vezes a gente pega esses lanchinhos sem glúten, sem lactose, e tem muito mais caloria do que um alimento normal. E toda vez que a gente fala em perda ou ganho de peso, é balanço energético. Então, para perder peso, eu tenho que promover déficit calórico, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante, essa questão de modismo. Hoje mesmo, a gente estava conversando no nosso grupo, né, de endócrino, aquele artigo que saiu. A gente vai até postar depois aí nos nossos instas, né, nos nossos IGs. A questão do leite, que o leite ele não é um alimento inflamatório, pelo contrário, foi comprovado nesse estudo que ele até é um anti-inflamatório. Então a gente vai colocar, ou seja, mais modismo, e daí o que a gente vê quando a gente vê aula de osso, é que os pacientes estão reduzindo muito a ingestão de leite, derivados do leite, e aí o que acontece com o osso, né? Está cada vez ficando pior. Então isso também Sim, tem que ser mais visto, mas osteoporose. essa questão de glúten que eu acho importante, aí de novo o modismo, o paciente troca pão por tapioca. A gente lembrar que umas 2 colheres de sopa de tapioca por aí vão corresponder a 2 fatias de pão, né? E aí? Como é que é Sim, isso? Quantas colheres de sopa um paciente está usando para fazer uma tapioca? Será que está usando só 2? Acho que usa 8, usa 10, aí coloca manteiga, coloca mussarela. Então, que troca é essa, né, que está sendo feita e tirando algo que é tão nosso? Então, por que não manter um pão, colocar um pãozinho integral mesmo que seja, né? Ou então associar alguma outra fonte de fibra. A gente sempre fala isso, a gente não come o nutriente, a gente come sim. o alimento. E o alimento, ele tem É, outras coisas lá no meio, não é só carboidrato, a gente tem carboidrato, a gente tem gordura, a gente tem proteína. E tudo isso deve ser muito bem colocado, né? exatamente. Ó, a Andréia, ela é uma personal maravilhosa daqui de Campo Grande. Ela tá falando que ela tem muitas alunas novas, antes dos 50 anos, com osteoporose, que é algo que não é muito comum, viu, Andréia? A gente tem um aumento do risco de osteoporose depois da menopausa, né? Que perde-se, então, o efeito protetor do estrogênio no osso, mas via de regra, isso acontece em idade mais avançada mesmo, né? É verdade, a não ser que essa paciente esteja usando alguma medicação ou tem alguma doença de base, né, que favoreça isso, né, como é o caso de corticoides Isso. para doenças autoimunes, às vezes até o uso de algumas substâncias que a gente não indica por aí também, e que podem estar fazendo isso com o uso dessa paciente, não é isso? Só quero mandar Exatamente. aqui um beijinho, tem que mandar, mãe é mãe, né, para Rafa, que tá me assistindo aqui também, um beijinho para minha Ela tá filha. mandando vários oi, né? Aham. Pronto, Bonitinha. Rafinha. Rafa, beijo. Eu acho, amiga, também veio uma pergunta bem interessante para mim aqui na live, na caixinha, de uma paciente falando que ela tá usando o escitalopram e que o escitalopram ajudou ela a perder peso. E assim, o escitalopram ele é um antidepressivo, né, que usa muito para ansiedade. Então, provavelmente essa ansiedade leva essa paciente a comer mais e quando consegue tratar a causa, ela também consegue controlar melhor a alimentação, né? Por isso que é importante a gente ver o paciente como um todo, né? Com certeza, eu acho que é bom a gente colocar que o escitalopram ele é colocado como neutro na questão de Isso, apetite. Então, nesse caso, eu acredito que seja isso. É uma paciente que tem um perfil mais ansioso e aí, se tratando a ansiedade, acabou resolvendo essa questão do comer emocional, né? Que é uma coisa que a gente isso, também tem tanto, né? O paciente, poxa, por que que a gente come? Algo que você colocou, a gente tem esse apetite hedônio também. Então, a gente saber por que que a gente está comendo, como que a gente está comendo, os gatilhos que nos levam a isso e tratar. E aí muitas das vezes também entra o papel do psicólogo.
Eu acho que tem vários, acredito que você com certeza também. Então, quantos pacientes a gente encaminha para terapia, para psicólogo, e quanto nos ajuda, porque a tratar isso, né? Então, por que eu estou colocando isso como gatilho para comer mais e a gente resolver isso de uma maneira para não descontar na Isso. comida? Isso. E como você falou, esse citalopram é neutro no peso, e puxando já um gancho de uma pergunta da Rosana sobre alguns tratamentos para ansiedade, psiquiátricos em geral, que levam a ganho de peso, né? A gente tem alguns que são bem complicados, né, amiga? Como, por exemplo, paroxetina, amitriptilina. E eu, pelo menos, eu sempre tento conversar com o psiquiatra que prescreveu para ver se existe a possibilidade da gente tentar alguma outra medicação que seja pelo menos neutra. Mas isso não significa que o paciente não vai mais conseguir perder peso porque está usando tais medicações, né? Isso é ótimo. Então, a gente tem que. Eu estava dando uma lida aqui nas perguntas também do pessoal enquanto você estava falando. É isso mesmo. Então, tem algumas medicações que eu acho que assim, hoje a gente às vezes sugere, né, para o psiquiatra, será que a gente pode, essa daqui pode ser substituída por outro? Sempre levando em conta que o paciente como um todo, então a gente obviamente não quer piorar um estado emocional, até porque piorar o estado emocional pode levar esse paciente a comer mais também, e aí vai totalmente Sim. contra o que a gente está querendo. Mas existem remédios que sabidamente podem aumentar um pouco. A quetiapina é assim, né? Você falou da Sim. paroxetina, que a gente sabe que também é assim. Mas a gente também tem o contrário. A gente tem algumas medicações para ansiedade que podem reduzir um pouco o apetite. Algumas temporariamente, outras por um tempo maior. Acho que temporariamente a gente poderia colocar a fluoxetina, que até uns 6 meses a gente consegue uma certa redução, Isso. depois não mais, né? Sertralina, que A também um pouquinho bupropiona. ajuda. A Isso, a bupropiona, que às bupropiona que é vezes, legal e é mantido muito a bom. perda de Isso, peso, né? essa a gente já consegue por mais tempo, né? Que eu acho que também é bom. É, Mas lembrar que a gente está aqui falando de medicação, pessoal, mas de maneira alguma indicando, porque como a gente falou no início da live, de é, repente quem não assistiu o início, né? Cada medicação depende do paciente. Tem pacientes que de repente o uso de uma não vai ser legal, outra vai ser melhor. Então a gente está só comentando sobre algumas questões que vieram para a gente, mas de maneira alguma incentivando alguém a usar qualquer coisa sem indicação. Isso é muito não importante. existe receita de bolo, não existe. E uma Não pergunta existe. que eu recebi da Thalita, que está aqui, inclusive, que eu achei bem interessante, amiga, sobre a questão da pessoa que é magrinha, mas tem aquela gordurinha abdominal e ela quer perder aquela gordura abdominal. E infelizmente a gente não consegue ter uma perda especificamente de um local apenas, né? Então, quando perde peso, a gente tem uma perda global de gordura. E essa gordurinha localizada, ela é a mais difícil de perder, porque ela é gordura subcutânea. E ela tem uma determinação genética muito importante, né? Exatamente. Eu brinco no consultório assim, eu falo que a gordura ela vai ser perdida de todos os lugares, realmente a gente não escolhe onde quer perder. E o que faz perder gordura localizada é procedimento cirúrgico, né? Não tem outro jeito. Então essa daqui é um pouquinho aqui, e aí que entra lipo e outras questões, né? Então, para ser Isso. localizada com medicamento, com tratamento, a gente perde como um todo. Com certeza é isso daí mesmo. E que eu acho que tem que ser bem colocado e você colocou muito bem. Eu acho, o pessoal está pedindo bastante aqui sobre jejum intermitente, amiga. Vamos dar uma Vamos falar? abordadinha nisso, Vamos falar. né? Vamos falar sim. Pode Se falar, alguma pode dúvida também começar. quiser comentar alguma coisa, a gente está. Isso. Aqui nós estamos batendo um papo, né? Somos todos como se diz, uma equipe, né? Mas então, o que a gente fala é assim: o jejum intermitente, a gente sabe que existem vários protocolos, ele pode ser feito de várias maneiras. E assim como tudo que a gente fala sobre perda de peso, ele não é para todo mundo. Tem paciente que super se adapta ao jejum, para esse paciente, nossa, é legal, outros nem tanto. O que saiu recentemente foi o caso de, por exemplo, pacientes que têm compulsão alimentar. Quando eles saem do período de jejum, eles podem comer muito mais, e daí, se esse paciente não tivesse feito o jejum intermitente, ele teria comido menos se a gente fosse somar as calorias. Então, é isso que a gente fala. É bom? É bom, mas depende de cada paciente. Funciona para todo mundo? Não. Então, é por isso que quando a gente fala peso, gente, tratar peso, tratar sobrepeso e obesidade, é muito individualizado.
Então, cada um é de um jeito. Você também falaria isso, amigo, ou alguma outra Isso. colocação? E assim, às vezes o paciente ele está sob influência de medicação, né? Por exemplo, está usando um medicamento que tira bem o apetite dele. Então, o jejum ele pode ser usado como uma estratégia, porque não tem aquela regra de, eu preciso comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Não. Você tem que comer o horário que você tem fome, numa porção menor, para poder gerar um déficit calórico. Então, às vezes, o paciente atingiu o platô, a gente quer dar uma progredida na perda de peso, se ele não tem essa fome absurda no período de alimentação do jejum, é uma estratégia que pode ser utilizada, mas também não é uma estratégia milagrosa, muito diferente, de jeito nenhum. Exatamente. E cada caso é um caso, gente, é o que a gente comentou. Então, é igual a questão de low carb. Low carb, para muita gente, é interessante quando você não aumenta muito esse aporte de gordura, como a gente colocou, para outros não é. Então, se a gente pega, por exemplo, pacientes diabéticos, insulinizados, então olha o risco que pode ser a gente fazer uma coisa que é tão restritiva e aí esse paciente faz uma hipoglicemia violenta. Então, eu acho que tudo é realmente com bastante orientação, com bastante cuidado. Cada caso é um caso e isso deve ser muito visto. A Thaís aqui tinha falado mais lá em cima, eu esqueci de comentar que amanhã é segunda, é dia de começar o treino, e é isso aí, vamos começar. A gente pode começar hoje já, né? Por que não, né? Né? Então, a gente sempre começa a dieta também na próxima refeição, e é sempre assim, né? E lembrar que isso é para sempre, é o que a gente falou, a mudança de estilo de vida não é fácil, mas é possível que seja feito, acho que a gente pode conseguir isso sim. E eu acho, amiga, que a gente também poderia falar um pouquinho, já que o pessoal teve tanta dúvida na manutenção de peso perdido, só para a gente meio que já fechar um pouco esse assunto e o pessoal pode perguntar aqui depois também o que de repente a gente não tiver colocado, né? Mas então acho que assim, estratégias para manter peso perdido. Então a gente falou sobre pesar frequentemente, pelo menos 2 vezes por Isso. semana, e a gente tem esse mesmo pensamento de fazer segunda e sexta, acho que é bem interessante, né? A gente pode colocar também essa questão da alimentação. Eu acho que uma das coisas que a gente coloca muito também é você fazer uma dieta que ela é levemente hiperproteica, mas vamos explicar isso. Não é Isso. uma dieta que é com proteína acima do recomendado, de jeito nenhum, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que é um pouquinho, às vezes, acima do que a gente tinha hábito de colocar lá nas recomendações, mas a gente nunca vai passar de repente, 1,4, 1,6 gramas por quilo de peso, a gente não quer ultrapassar isso. E cada caso é um caso, né? Como a gente falou, se é um paciente Isso. renal crônico, tem que ser 0,8 gramas por quilo de peso. E aí Isso. que a Nutri vai conseguir colocar pra gente. Então, acho que essa dieta levemente hiperproteica também é interessante, né? E a gente Porque a falou... proteína ela tem um efeito térmico muito bom, né? Então, aquele efeito Exato. térmico do alimento, ela auxilia bastante, além de dar uma saciedade muito boa, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, para eles darem uma priorizada na proteína, para conseguir manter ali a saciedade adequada e, de quebra, garantir já um pouquinho mais de queima calórica na digestão, né? Excelente, que é o efeito termogênico do próprio alimento mesmo. Então, a proteína realmente ela gasta, como se ela gastasse mais energia para ser metabolizada, então por isso a gente gosta de usar essa proteína, daí é interessante usá-la realmente para gerar essa saciedade. Então, a proteína gera saciedade, mas a gente fala sempre assim, se eu quero proteína, né, se eu vou comer um bife de frango grelhado, um exemplo, ou uma picanha cheia de gordura, quer dizer, as duas têm proteína, mas olha quanto a gente está tendo de gordura na de cá, né? Isso. Então, já que a gente quer a proteína, vamos procurar proteínas magras, é isso que a gente quer. Lembra sempre disso, a gente tem que lembrar que a gordura existe sim. Então, não adianta o paciente ir lá e colocar muita gordura em tudo, não é bem por aí. A gente também não está falando para zerar a gordura, não é isso. Acho que tudo tem um equilíbrio, mas é porque as pessoas realmente elas não andam se preocupando com isso. Isso eu acho que procura muita gente por essa questão, né? É tão comum eles procurarem isso, né? A gente, nossa, mas eu não estou emagrecendo, como a gente colocou no início, e aí tá cheio de gordura, uma dieta que... Então, isso é bem comum. Aqui em Campo Grande, a gente tem um grande problema que o pessoal come muita carne. Então, chega final de semana, é churrasco, nossa carne é muito gostosa. Então, o povo vai, mas eu como muita proteína, doutora, mas proteína cheia de gordura, né? Porque a carne vermelha, por mais que a gente tire aquela bandinha de gordura, tem gordura ali entremeada no meio, não tem como Ah, separar. eu acho E que a aqui em Goiás caloria não é diferente. estoura Com certeza. Aqui em Goiás não é também, diferente. O né? pessoal ama uma carne vermelha e se falar para reduzir é quase que
Nossa, uma dificuldade toda, né? É isso mesmo, é o que você falou. E eu brinco assim, quando o paciente fala, não, doutora, mas eu como a picanha, mas eu tiro a gordura. Eu falo, então vamos combinar assim. Você vai tirar a gordura primeiro e depois você assa a picanha. O paciente fala, não, assim não, a carne fica ruim. Eu falo, mas se muda o gosto é por quê? Onde foi parar essa gordura? Então você tá comendo ela tá lá dentro, é lógico, né? Então é isso daí que a gente faz, são Exatamente. essas autossabotagens que a gente faz. Eu acho que é isso, né? Acho que tem outras perguntas aqui. Você Exatamente. quer dar uma olhada aqui? Vamos ver? Tem Vamos alguns ver, exames vamos aqui dar uma para você. olhadinha. Ah, tá. Eu acho que aqui tem uma paciente que está perguntando sobre, acho que acredito que sejam aqueles exames genéticos, né? Que Ah, falam sobre sim. que se ela deve comer mais um alimento ou outro e tudo mais, né? Acho que ela está perguntando sobre isso, que é algo que a gente ainda questiona muito. Acho que Flávia vai ter a mesma opinião, né? Algo que a gente questiona pra caramba e a gente não tá usando muito são exames muito caros e É, que pouco trazem pra gente, a gente não tá usando e não tem muita evidência científica, né? O pessoal tá falando da carne, que a churrasco é bom, a exatamente. Adriele comentou. É bom e é por isso que a gente não vai falar que a gente não pode comer. Sim, não é que não pode comer, mas come uma salada junto. Primeiro começa com uma saladinha, né? E aí vamos dar uma variada. Aqui a gente tem uma mandioca muito gostosa, Marília, que é aquela mandioca bem amarelinha, sabe? E o povo aqui é mandioca com carne. Aí, mas pega um pedacinho de mandioca, um pedacinho de carne, que daí já fica bem legal o churrasco, assa um palmito, né? É verdade, isso aí, excelente, é isso. Aí a Andrea está perguntando também sobre os exames de sangue. É a mesma coisa que eu acho que a gente está falando sobre esses genéticos, Andrea. Vejam vocês, assim, né? A gente faz um exame de sangue, tá. Aí você está lá fazendo seu treino e tudo. Poxa, o que você queria mudar, né, no nosso treino? Será que a gente ia falar, não, então tá, vai, ao invés de você correr 20 minutos, você corre 15? Será que um exame de sangue faria isso? Então a gente acredita muito mais numa visão que você faça. Você pode fazer uma constituição corporal. A gente tem exames hoje que falam para a gente como que está a sua taxa metabólica basal, que são as quantidades de calorias que essa paciente, entre aspas, queima em 24 horas em repouso. E isso aí tem como ser calculado por uma taxa metabólica total. E a gente acaba fazendo baseada mais nisso, né? Eu acho que os exames pouco ajudam nesse Isso, caso. Que bom que você é de Goiânia, eu exatamente. também estou assistindo daqui. Ah, legal, Ó, Eneida. e chegou outra perguntinha aqui, amiga, que eu Aham, acho super Fred. importante a gente abordar, que é sobre alimentos que diminuem a náusea do Saxenda. E isso eu já deixo bem claro para os meus pacientes que tem alimentos que pioram muito a náusea do Saxenda, que é alimentos com gordura. Então, às vezes o paciente fala, mas eu não comi gordura, doutora, mas comi um carreteiro. Poxa, carreteiro, ele vai soltar toda a gordura da carne ali no arroz, né? Às vezes vem um ovo frito junto. Então a gordura piora muito a náusea do Saxenda, né? Com certeza, são alimentos gordurosos, refeições em maior quantidade. Então, o que a gente fala para reduzir náusea, aliás, de qualquer análogo de GLP-1, né, seja o Saxenda, pacientes diabéticos em uso de Ozempic, Trulicity, a recomendação é a mesma. É comer menores porções e alimentos menos gordurosos. Eu tenho a mesma dificuldade que você, eu estava rindo era disso, aí aqui a Heloísa falou, né, substitui a mandioca por cenoura e pepino, né, porque às vezes eu brinco com eles que eu vou fazer palitinho de pepino com limão e cenoura para dar aquele toque, né? Aham. É mais ou menos isso. Mas aí quando o paciente fala assim, eu não como gordura. Ah, não, então vamos lá. Come pão de queijo? Como. Biscoito de queijo? Como. Queijo da fazenda? Como. Leite que não é desnatado? Carne vermelha predomina na sua dieta? Então, às vezes o paciente imagina a gordura como fritura. Isso é interessante, né? Eles pensam que é só tudo que é frito, mas esquecem que a gordura está nesses alimentos. Isso. E aí lembrar de novo dessa densidade energética que a gente comentou. Tá chegando um monte de perguntinha aqui. Tem uma pergunta da Eneida. Ela tá falando assim: tem alguma dica para quem precisa ganhar massa magra e não pode fazer atividade física? Primeiro a gente teria que saber por que, que a Eneida não pode fazer nada de exercício, né, amiga? Porque não necessariamente, Eneida, você precisa ir para musculação, para um crossfit, para alguma coisa muito de impacto logo no início. Dá para trabalhar com alguns exercícios mais funcionais, com o peso do seu corpo, para poder você conseguir pegar uma resistência, porque sem exercício é muito difícil. Tem que ter uma dieta proteinada, mas algum grau de exercício tem que ter, né?
É verdade, eu acho que isso que você colocou é super importante, que eu falaria de novo desses mecanismos de autossabotagem que a gente tanto faz. Às vezes a paciente fala assim, ah, eu tenho dor no joelho e não vou fazer exercício. Poxa, a gente tem vários exercícios que não vão ter sobrecarga articular, então que seja uma hidroginástica, que seja um pilates, né, com uma boa orientação, a gente também Isso. consegue ganhar. Então é a gente também parar de achar assim, eu não posso e fecha os olhos para tudo que existe, que não é bem por aí. E tem mais, lembrar que muitas dessas doenças que os pacientes falam, não posso fazer exercício, como dor de joelho, coluna, eles pioram com o peso. Então a gente resolvendo esse Sim. peso, essa dor também vai melhorar. Então que comece mais leve e aí que É. depois a gente vai aumentando progressivamente, né? Inclusive, Ah, até os médicos, às vezes, ortopedistas, neurocirurgiões, eles mesmos dão a recomendação para o que o paciente pode fazer, né? Muito difícil o paciente não poder fazer nada. muito difícil. A Mayara bateu palminha, a Mayara é uma nutri daqui também, ela é vegana. E aí a gente falando de churrasco aqui, eu acho que ela deve ter pensado, deixa eu falar aqui um pouquinho, né? E aí lembrar também, né, já que acabei de ver a Mayara, a gente falar também que, poxa, é bem possível a gente também colocar proteína nessa dieta desse paciente, que não seja com tanta carne, né? E com certeza tá aí esse pessoal para nos ajudar nisso daí. Sim, tem as proteínas que vêm dos grãos, né? Que é super importante o paciente colocar na alimentação, que às vezes o pessoal fica só pensando em proteína animal, mas tem as proteínas vegetais que dá para a gente utilizar também, né? Com certeza. E aí os outros benefícios que a gente também vai ter. Né? Então lembrar disso. Então Isso. proteína é interessante. Ah, aqui a pergunta que a gente estava brincando, ó. Em jejum tomar água com limão. A gente já estava brincando, né? Aí é o outro modismo que a gente tanto tem, né? Então, qual é a Sim, diferença da gente tomar isso em jejum ou a gente tomar uma água com limão e daí vai lá e come tudo que a gente quer? Então, que poder é esse, né? Que a água com limão vai ter? Então, realmente não é é? um mito. E é isso que a gente está E querendo bater esse prudente, papo. É, prudente é verdade. péssimo. Tem gente apresentando perda do esmalte dentário por conta de tanta água com limão que tá tomando. Chega a ser engraçado, mas não, mas a gente está aqui exatamente para poder conversar, né, com Para você sobre essas coisas. desmistificar, né, essas É, coisinhas. é verdade. Muito Ótimo. bom. Bom, já estamos encerrando, né? A gente tem só mais alguns minutinhos. Eu quero pegar um gancho de uma perguntinha que eu recebi na caixinha, que é um desses remédios que vendido como naturais para perda de peso. E aqui eu quero deixar um alerta, gente. Nada que é natural, que desses remedinhos de fitoterápicos tem comprovação científica que faça realmente perda de peso. E muitos deles têm alguma contaminação, ou por sibutramina, ou por anfetaminérgicos, porque eles não têm a fiscalização da Anvisa, eles não são registrados na Anvisa. Então, vocês colocam a saúde em risco, né? Exatamente, foi legal você tocar nesse ponto, que é outro artigo que a gente recebeu essa semana também, que acho que compensa a gente depois colocar e divulgar para o pessoal aqui, que é essa questão desses fitoterápicos, né? Será que eles são tão bonzinhos assim? Sim, Então é isso, a gente comprovou vários casos de hepatotoxicidade, o que é isso? Então lesão ao fígado e cadê a ação dessas medicações? Nós não temos, né? Então não tomar muito tem. cuidado. Então nem tudo que é planta, que é, né, natural, assim, é inócuo ao nosso organismo. A gente tem vários e vários exemplos, né, disso daí. Acho que a gente já está Exatamente. finalizando para não ficar cansativo para o pessoal, né? Uhum. Gente, Você quer muito falar alguma obrigada pela coisa? participação, né? Foi bem legal, a gente recebeu bastante comentário aqui, né, amiga? E foi super bom te encontrar novamente. A Marília, para quem não sabe, a gente trabalhava junto também nos plantões e os pacientes confundiam a gente. É verdade, De é tanto que a verdade. gente era grudada, porque quando a gente fica muito junto de uma pessoa, a gente começa a ficar super parecida com a pessoa, né? É Os verdade. pacientes não sabiam se tinham sido atendidos por mim ou pela Marília. Era muito engraçado. É verdade, a gente teve um convívio super gostoso, nós fizemos a residência juntas, e aí trabalhamos muito juntas, como ela falou, e a gente acabava que a gente teve uma conexão muito boa, ainda tem uma conexão muito boa.
Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a Flávia também, que foi quem teve a ideia da gente fazer essa live. Acho que foi muito gostoso, foi um bate-papo muito interessante. Essa foi a minha primeira live, então eu peço desculpas se alguma coisa, não sei, ficou meio atropelada, que venham outras e que a gente possa corrigir, Amiga, né? você é ótima. E você também, eu sou fã número 1 dessa Flávia. Sou Aliás, quem está em fã. Campo Grande está em ótimas mãos, viu? Podem ficar com Não, essa e Flávia, que ela é Goiânia, ótima. pelo amor de Deus, né? Marília, por favor. Vocês estão muito bem, gente, então a gente Gente, quer agradecer. Foi ótimo, agradeço mesmo. isso. Obrigada. Bom finalzinho, bom domingo para vocês, restinho de domingo. E amanhã todo mundo no exercício físico e na dieta, tá? É isso aí, nós vamos deixar salva a live. Eu tô vendo que o pessoal tá falando que perdeu, mas a gente vai deixar salva aqui, daí vocês podem assistir. Isso, Certo? Então isso. tá, boa noite, gente. Obrigada, valeu, até a Beleza, próxima. beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.